Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nós acabamos de cantar que vem do céu a palavra do Senhor. Ó Senhor, que isso se cumpra na nossa vida hoje. Que a palavra aqui possa vir do céu. Trazemos diante do Senhor a nossa alma, Senhor. Não somos nada. Trazemos um vazio, trazemos derrotas, trazemos também nossa alegria, nosso prazer em estar na Sua presença hoje. Trazemos nossos amigos queridos, nossos parentes. Queremos sair daqui, Senhor, vitalizados pela palavra que vem da Sua boca. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 1 é o texto para hoje. Marcos 1, do verso 40 em diante. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Eu fiquei devendo para vocês o fim de uma história na semana passada. Eu esqueci de contar o fim da história. Quantos de vocês estavam aqui sábado passado? Quero ver. E aí teve uma enxurrada de gente me perguntando: o que aconteceu com o Carlos, pastor? O que aconteceu com ele? E eu abri a história e deixei preparadinho para no fim do sermão contar. E esqueci de contar. E eu quero dizer para vocês que sábado que vem eu vou contar o fim dessa história. Não, vou contar hoje mesmo. Eu vou fazer uma revisãozinha na história do Carlos e vou contar agora no comecinho o início e vou deixar para o fim. Vocês não me deixem esquecer no fim, tá bom? Se eu esquecer, o que é muito provável, aí você diz: e a história? E aí eu vou contar o final da história, tá? Mas eu estava contando para vocês na semana passada que o Carlos era membro de uma igreja minha, um homem de uns 40 e poucos anos, e que tinha hepatite tipo B e tinha o vírus HIV. E um médico da igreja me disse num final de semana: vai lá visitar o Carlos, porque o Carlos não passa desse final de semana. Ele não passa desse final de semana. O sangue dele é um veneno. Se colocar numa ampola e sair com o sangue dele, é mais letal do que um revólver. Porque o revólver você ainda tem a chance de errar. E eu fui visitar o Carlos no setor de isolamento da Santa Casa de Misericórdia, lá em São Carlos, onde eu era pastor, no interior de São Paulo. E quando eu cheguei lá, encontrei uma criatura verde, por causa da hepatite, muito fraca, com o abdômen inchado. O médico já tinha tirado alguns litros, ou 1 litro, 2 de líquido de dentro do abdômen dele. O baço dele já não funcionava mais direito. E eu fui orar com o Carlos. E o Carlos disse, eu falei: Carlos, vamos confessar os pecados e tal. E eu disse: agora eu quero orar pelo que você quer que eu ore. E ele disse assim: eu quero, pastor, que você ore pela minha cura, para que Deus me cure.
E eu perguntei para você, já se sentiu numa situação dessa assim? Quando você está para orar por alguém, que o médico diz assim, não passa desse final de semana, e ele diz assim, eu quero que você ore pela minha cura. Diz, tá bom, Carlos, nós vamos orar pela sua cura, mas nós vamos colocar na mão de Deus, para Deus fazer segundo a vontade dEle, assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. E se Deus não te curar? E o Carlos disse, se Deus não me curar, eu estou aqui para aceitar a vontade de Deus, aquilo que Deus quiser fazer na minha vida. Então tá bom, então nós vamos orar, mas Deus vai me curar, pastor. Tá bom, Carlos, Deus vai te curar. Nós vamos orar e Deus tem poder para te curar, mas se Ele não curar, o pastor já disse, se Ele não curar, eu aceito a vontade dEle. Tá bom, Carlos, então vamos orar, mas Deus vai me curar, pastor. Tá bom, Carlos, nós vamos orar, mas se Deus não curar, terceira vez eu falei, disse, pastor, se Deus não curar, eu aceito a vontade dEle. Então vamos orar, mas Deus vai me curar, pastor. E o Carlos insistiu comigo, e eu orei com o Carlos ali naquela sexta-feira, era uma sexta-feira de noite, e vou parar a história por aqui. Vocês não me deixam esquecer até o fim, né? Hoje vocês não vão deixar esquecer. Você tem medo da dor? Tem medo do sofrimento? Eu durante muito tempo na minha vida pensei assim, eu acho que quando eu sofrer vai ser muito forte mesmo, porque eu sofro pouco, não sinto dor. A vida hoje foi feita para a gente não sentir muita dor. Eu estou colocando duas coisas juntas, né? Estou colocando dor e sofrimento. Vamos separar as duas. Sofrimento. É que as duas causam dor. O sofrimento causa dor, mas sofrimento. A vida não foi feita para a gente não ter sofrimento. E o sofrimento, ele não respeita a idade, ele não respeita sexo, ele não respeita posição social, ele não respeita se você é rico, se você é pobre. Por isso que eu acho a maior balela quando as pessoas dizem assim, tá vendo, ó, fulano, olha, tá vendo esse condomínio, só mansão, esse povo não quer o céu, porque eles já têm o céu aqui na terra. Isso é balela. Porque o sofrimento, ele não respeita a faixa social, ele não respeita se você tem dinheiro ou não. Quando o sofrimento chega, não interessa se você tem muito ou pouco dinheiro, não interessa quem você é. Sofrimento é sofrimento. E a gente sofre por muitos motivos na vida. As pessoas sofrem por um grande vazio, elas não sabem o que é. Embora os cientistas ateus tentem pregar hoje que Deus não existe, e tentem querer provar que o Senhor Deus é totalmente dispensável na nossa vida, cada vez mais o ser humano tem um vazio mais enorme, mais absurdo dentro da sua vida. E o sofrimento causa dor. Vamos falar de dor física. Você tem medo de sofrimento? Tem medo de dor? Tem medo disso? A gente tem medo de dor. Por isso tem gente que carrega sempre uma farmácia dentro da bolsa, né? Ou carrega uma farmácia para onde vai. Qualquer ameaça de dor já toma um remedinho, né? Tem gente que precisa tomar remédio, logicamente. O médico receita, ou tem problemas diferentes. Mas tem gente que não, tem medo da dor. Qualquer ameaça de dor, um remedinho para fugir da dor, para não sentir dor. Outro dia eu estava lendo um livro de um dos autores que eu mais gosto de ler. O nome dele é Philip Yancey. E ele escreve um livro em parceria com um médico chamado Dr. Paul Brandt. E eles dois escrevem sobre a dor. O Dr. Paul Brandt escreve sobre a dor na perspectiva da sua experiência como médico que cuida há anos de uma clínica onde se trata de hanseníase, de lepra. E o Dr. Brandt começa a dizer, num momento lá, num capítulo, ele diz assim: a dor não é uma maldição. A dor, na maioria das vezes, ela é uma bênção, porque ela é um alarme que indica quando alguma coisa está errada com você, e ela faz com que você busque ajuda. A dor é um alarme que soa para que você possa buscar ajuda. E ele conta do caso das pessoas que sofrem de hanseníase, e ele conta um negócio que eu achei muito interessante. Ele diz assim: nós somos capazes de fazer uma caminhada, por exemplo, de 10 quilômetros,
e voltar cansados, porém ilesos. Enquanto você caminha, o seu pé, as terminações nervosas dele vão mandando estímulos e informações para o seu cérebro. E à medida em que você caminha, você vai sentindo o incômodo em certas partes do seu pé. E sem que você perceba, o seu corpo, automaticamente, o cérebro vai mandando comandos para o seu pé, e ele vai pisando com partes um pouquinho diferentes à medida em que você caminha. Vem incômodo daqui e ele vai alternando, para não danificar nenhum ligamento, nenhum músculo, nada do seu pé. Ele diz: eu tratei de um leproso, certa vez, no início da doença. Porém a doença já estava no estágio, porque a lepra faz com que as pessoas percam a sensibilidade nas extremidades. Começa no dedo e vai para a mão, pé, a mesma coisa. E ela começa a não sentir dor. E você pode enfiar uma agulha no pé de uma pessoa que tem hanseníase, já num certo estágio, ela não vai sentir dor nenhuma. Aliás, esse é um dos testes para hanseníase, o médico vem com uma agulhinha e isso. E diz: eu tratei certa vez de um paciente que estava num estágio já inicial, mas um pouco avançado de hanseníase, e ele tinha feito uma caminhada de 10 quilômetros, e durante essa caminhada ele não recebeu estímulo nenhum das terminações nervosas do pé, e o cérebro não se comunicou com o pé, e ele rompeu ligamentos, continuou pisando errado, ele foi ferindo e acabando tanto com a estrutura do seu pé, que quando ele voltou, eu tive que amputar o pé dele. E ele diz: a dor é uma bênção. Convenceu você, não? Não? A gente acabou de ler um texto sobre lepra, né? Um leproso. A gente não consegue imaginar o que seja a figura de um leproso. Nós pouco vemos isso. Talvez você tenha alguém aqui e ali, né? Eu não sei quantos de vocês já passaram ali na Avenida das Torres, onde tem... Outro dia eu levei um susto ali naquela avenida. Eu parei meu carro num sinal, era de tardezinha, e de repente, do nada, uma figura apareceu ali. É um homem que parece que tem fogo selvagem. Eu não sei o que ele tem, a aparência é essa. É como se ele tivesse sido todinho queimado, o corpo dele. E ele entra na frente dos carros e faz gestos, e ele levanta a camisa assim, e o corpo dele todo danificado. É como se você estivesse vendo um ser humano carbonizado na sua frente. Quantos de vocês já viram esse camarada? Quero ver a mão erguida. Olha aí, vários de vocês já viram. Eu fico olhando para aquela figura e pensando: meu Deus, o que será que ele tem? E eu fiquei tão apavorado. Eu vi uma vez esse sujeito e não vi nenhuma outra vez. E eu fico querendo vê-lo de novo, para abrir a janela do carro e perguntar que doença ele tem, para tentar ajudar, porque ele fica ali pedindo esmola. E como ele sabe que as pessoas não vão querer, vão pensar duas vezes para pôr uma moeda na mão dele, com medo de tocar a mão dele, então ele tira o bonezinho e passa com o boné, para você jogar a esmola dentro do boné dele. E realmente, na hora você pensa: e agora? Vou pegar uma moedinha para dar para ele, e se minha mão resvala na dele, e se esse negócio é contagioso? Nós somos assim, não é? É um senso de autoproteção, não é? Nós somos o centro do universo. Eu sou o centro do universo. Tudo que interessa sou eu, não é? Eu é que interessa. A lepra era considerada o açoite, era chamada o açoite de Deus no Antigo Testamento. A lepra fazia isso com as pessoas, ela causava essa tremenda coisa. Primeiro começava essa insensibilidade nos membros, nas extremidades, e depois começavam a cair pedaços, ela danificava. Pessoas com lepra perdem orelhas, perdem cartilagens, nariz, né? E elas vão se tornando assim, verdadeiras monstros, né? A face, as mãos, e as pessoas ainda hoje têm medo, mesmo sabendo que isso aí não é contagioso. Porém, nessa época, a lepra causava um problema terrível, era um problema social. Aliás,
o maior mal, o pior mal que a lepra causava não eram exatamente esses problemas físicos. Porque além da pessoa sofrer todos esses problemas físicos, ela era totalmente alijada, separada da sociedade. Existiam leis que faziam com que essas pessoas fossem colocadas para fora. Se você vivesse na época de Jesus, e se você descobrisse que está com lepra hoje, você deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia declarar você imundo. E depois de você declarado imundo, você ia ser obrigado pela sociedade a sair da sua casa, deixar o convívio da família, a deixar o seu emprego, a largar os seus filhos e ir morar numa cidade retirada junto com leprosos como você. E quando você chegasse a essa cidade de leprosos, você imagina o cenário que você ia encarar ali. Você que estava no estágio inicial da doença, ia encarar gente que já estava no estágio terminal da doença, sem nenhum tipo de tratamento eficaz. Pessoas caindo aos pedaços, literalmente. Gente faltando pedaços do corpo, do rosto. Situação incrível, terrível. E você ia ter que deixar sua família, deixar seus filhos, deixar o seu lar, para poder morar num lugar desse. A família é a coisa mais importante que a gente tem na face da terra. Eu já comentei com vocês aqui uma vez, eu fico imaginando por que Deus planejou nos trazer esse mundo assim, em família, não é verdade? Ele podia ter feito diferente. Ele podia ter planejado na sua onisciência uma sementinha, dizer assim, vai lá na loja e compra um pé de menino, pé de moleque, né? Que não é um doce. E você planta e nasce um moleque, né? Um pé de menina, né? E aí você plantaria, regaria. Assim, bom, mas para esse tipo de menina precisa de uma estufa. Você cria ela na estufa. E ela vem branquinha, a pele bem branquinha, né? Deus podia ter feito assim? Não podia? Ou de muitas outras maneiras, né? Mas Deus não, Deus pensou e Ele planejou que a gente viesse ao mundo dentro de uma família. Porque Deus tinha planos específicos para nós. O ser humano, ele é totalmente dependente. Não existe nenhum animal tão dependente quanto o ser humano. Nós ficamos dependentes dos nossos pais muito tempo. Uma tartaruga marinha, por exemplo, acabou de nascer, ela já sai correndo para dentro do mar e vai embora para a vida, né? Mas o ser humano não, ele fica ali, ele depende do pai e da mãe para cuidar dele, para trocar roupa, depende para dar comida, para alimentar, depois para andar e para tudo, ele vai sendo criado assim. Nós dependemos um do outro. Deus criou assim. Deus fez desse jeito. Ele nos fez interdependentes, dependendo um do outro, amando um ao outro, dando a mão um para o outro e também sofrendo um com o outro, não é? E a gente sofre um com o outro, aprende coisas incríveis dentro da família, porque dentro da família Deus deseja que a gente aprenda lições de perdão, por exemplo. Quantas lições de perdão a gente tem que aprender na família, porque a gente tem que perdoar um ao outro. Nós precisamos compartilhar as coisas. Irmão tem que compartilhar coisas com o irmão. Deus ensina a gente a suportar uns aos outros. Quando o outro está com problema, eu tenho que suportar. E não é viver um relacionamento inteiro de suportar o outro. Não é assim, então é isso. É eu com meu irmão, não dá muito bem. Então o negócio é suportar um ao outro a vida inteira. Não. Deus criou a gente para aprender na família as verdadeiras lições do amor. E é por isso que na família tem tantos tipos de amor diferentes, né? Amor de pai, amor de mãe, de irmão, de irmã. O amor do pai pelo filho é igual ao amor da mãe pelo filho? Não é igual. O amor do filho pela mãe é igual ao amor do filho pelo pai? É ou não é? Não. Totalmente diferente. E eu fico olhando e fico pensando assim, eu tenho a impressão que Deus colocou assim a família ali, para que a gente sinta um pouquinho, experimente o que é o amor do pai, experimente o que é o amor da mãe, o amor do irmão, o que é o amor entre genro e sogro, genro e sogra, todos esses tipos de amor, para ao a gente juntar e unir tudo isso,
a gente sentir um pouquinho do que é o verdadeiro amor de Deus. E Deus vai usando isso, Ele vai explicando. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Eu tenho você como meu filho. Nós somos filhos de um Deus. Nós não somos considerados escravos e servos. Vós não sois servos, mas sois filhos. É isso que Deus diz para mim e para você. Você é meu filho. E eu sou capaz de morrer, de dar minha vida por você. Aí Ele diz assim: você sabe o amor da mãe por um filho? Pois ainda que uma mãe venha se esquecer do seu próprio filho, ainda que aconteça essa coisa, é impossível. Eu, Deus, não vou me esquecer do meu amor por você. E Deus tenta mostrar para a gente como é esse relacionamento dele conosco, para que a gente possa amar a Deus, sentir Deus, para que a gente possa interagir com Deus e sentir o que é a presença de Deus maravilhosa ao nosso redor. E Deus diz assim: sente um pouco do meu amor quando você se relaciona com seu irmão, sente um pouco do meu amor quando você se relaciona com a mãe, com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, com os outros seres humanos. E realmente não existe coisa mais maravilhosa nesse mundo do que o ser humano, não é? Essa igreja é uma construção maravilhosa, mas o que seria dela sem você aqui dentro? Pensa bem, não seria nada. Eu venho aqui durante a semana e muitas vezes eu entro aqui dentro. Entro para orar. Entro às vezes só para dar uma espiadinha, porque é tão gostoso dar uma espiadinha para cá. É ou não é, irmã Rita? A gente passa por ali, aquela porta fica chamando a gente: olha aqui, olha aqui. E aí eu abro a porta, uma espiadinha assim. Está aí ainda, que bonito. Mas quando vocês entram aqui é outra coisa. E quando a gente fica olhando daquele vidro ali, ó, dá para a gente ver aquela porta, para ver tudo aqui, né? Vocês que não veem lá para dentro, mas a gente fica olhando tudo. A gente fica olhando as famílias chegando, sabe? Pai, mãe, as criancinhas, todo mundo ajeitadinho, perfumado. Ó, dá para sentir o cheiro de vocês aqui, o perfume hoje. É uma mistura danada, né? Mas o resultado final tá bom. E aí a igreja começa a tomar colorido, rosto, né? Aí começa a tomar forma. A cara de vocês, né? Gente de idade diferente, gente com experiências de vida diferentes, gente que nessa semana sofreu um bocado, lutou um bocado, gente que nessa semana recebeu notícia ruim, gente que nessa semana está se recuperando da notícia ruim que recebeu na semana anterior, gente que vive, gente que está orando por quem morre, gente que vem aqui olhando dentro dessa igreja, esperando, almejando. Não existe nada mais importante nesse mundo do que você. Gente. E o Senhor Deus, Ele fica aqui assentado no seu trono, aguardando a sua entrada cada sábado, cada domingo, cada quarta-feira, cada culto no seu formato. Ele fica aqui com os seus anjos. Essa semana eu estava lendo no Espírito de Profecia, Ellen White contando no momento da morte, do julgamento do Senhor Jesus e da morte, o desespero dos anjos, como eles queriam acudir, como muitos deles se ofereciam de novo para morrer no lugar de Jesus, não suportavam ver o sofrimento, a coroa de espinho que desceu sobre a cabeça dele. E os anjos ficam aqui. A gente esquece que os anjos são seres como nós. Eles reagem, eles interagem. Os anjos sorriem, os anjos choram, os anjos almejam. O seu anjo luta por você durante a semana inteira. Ele luta para que você seja vencedor. Ele leva as boas notícias para o céu. Ele intercede por você. Ele diz assim: Senhor, mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ela. O Espírito continue falando. Não existe nada mais importante nesse mundo do que você. Você. E a família faz com que a gente se sinta assim, importante, não é? Talvez você esteja olhando para mim hoje e diz assim: ele está falando de uma coisa que eu não conheço, porque a minha família não existiu.
Uma lástima. A minha casa é uma casa desorganizada, onde as pessoas não se amam. Eu não tive essa infância, eu não tenho esse respaldo familiar todo. Eu não senti esse amor de pai e de mãe. Eu não senti nada disso. Ele está falando, mas isso nem toca o meu coração. Está passando longe da minha experiência. Eu quero dizer um negócio para você. Se a sua família não significou nada para você, ou pior ainda, se a sua família significou para você desgraça, se ela significou para você esperanças frustradas, se o seu passado significou para você tudo de ruim que você já teve na sua vida, então determine com o poder de Deus, diante de Deus na sua vida, determine que você não pode escolher o passado, mas você pode escolher o futuro. O futuro está nas suas mãos e na mão de Deus. Você não pode escolher a casa na qual você nasceu, você não pode escolher o seu pai e a sua mãe, mas você pode escolher o pai e a mãe do seu filho. Você pode escolher o que vai ser o seu lar, ou o que ele é hoje. Não interessa com quem você tenha casado, não interessa o que você seja hoje, o que seja o seu lar hoje. Você, pelo poder de Deus na sua vida, pode determinar se o seu lar vai ser um ambiente, um lugar onde o céu habita, ou se vai ser, de novo, a continuidade da desgraça que sempre foi a sua vida. Determine, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, determine que a sua vida vai ser o que ela nunca foi, e o Senhor Jesus vai dar poder, porque o Senhor, Ele atende a todo aquele que chega até Ele, o que clama por Ele. O Senhor Deus, Ele ouve as orações, e quando você clama, Ele está aí para ajudar, e Ele te ajuda, e Ele te esforça, e Ele te fortalece. E eu fico imaginando, eu fico desde menino, quando eu vi a história dos leprosos, e meu pai contava exatamente isso. O leproso, ele é assim, e ele é assim, e o leproso tinha que sair de casa, e ele tinha que deixar a família. Eu ficava imaginando, meu Deus, essa é a pior parte de todas. Imagina eu ter que deixar minha família. Não tem coisa mais gostosa nesse mundo do que estar com a família, do que ir na casa dos parentes, do que receber os parentes em casa. Não tem coisa melhor do mundo. Por isso muitas vezes a gente almeja pelo Natal, porque é a data de estar em família, de estar todo mundo. A gente conta um monte de história, a gente ri um monte. Não precisa contar piada, você conta de você mesmo, das asneiras que você fez durante o ano. É ou não é? E a gente diz, fulano é muito engraçado, fulano é muito esquecido, outra é uma peça. É ou não é? Nós somos os personagens da nossa história. Deus propicia isso para nós, esse convívio, esse entrelaçamento familiar, esse apoiar um ao outro, ajudar um ao outro, depender um do outro. Como seria terrível deixar a família. Existia uma cerimônia, como Israel era uma nação teocrática, era centralizada em Deus, pelo menos na teoria, né? Dentro das leis de Israel tinha lá uma cerimônia para quando alguém fosse curado da lepra, para que ele pudesse voltar ao convívio da sociedade. Essa cerimônia, na verdade, não era usada nunca, porque ninguém era curado da lepra. Mas estava lá previsto na lei de Moisés o que deveria fazer um cidadão se por acaso ele fosse curado da lepra. E tinha todo um cerimonial. Ele deveria primeiro se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria examinar e ver se realmente ele tinha sido curado da lepra. E se ficasse mesmo estabelecido que ele foi curado da lepra, então a cerimônia seguia assim. Pegava-se 2 rolinhas, 2 pombinhas. Uma delas era morta, o sangue derramado em cima de uma vasilha de barro com água dentro. E aquele sangue misturava com a água. O sangue do pecador misturado na pureza da água, o que purifica aquele sangue. De repente, eles pegavam a outra rolinha. O sacerdote segurava aquela rolinha na mão e junto, com muito cuidado, para não machucar aquela rolinha, ele pegava um galho de isopo e colocava junto com a rolinha na mão, e colocava junto um pedacinho de madeira de cedro junto, e colocava junto, e segurava com a mão tudo aquilo, a rolinha, o galho
e a madeira. E ele mergulhava aquela rolinha dentro da água misturada com o sangue. E 7 vezes ele borrifava sobre o leproso, ex-leproso, agora curado. Ele borrifava aquela água com sangue e dizia: puro, puro. 7 vezes, borrifando aquela água com sangue. Era um ritual. Quando ele acabava 7 vezes, ele soltava aquela rolinha e ela saía voando, livre. Está cheio de significado essa cerimônia. Deus dá valor às cerimônias. Deus dá valor ao fato de você vir à igreja, de sentar no banco. Deus dá valor quando você vem e toma parte da Santa Ceia, quando você participa do cálice, representando o sangue de Cristo, e que Ele mandou nós tomarmos até o dia da sua vinda. Ele dá valor quando você se ajoelha diante de uma outra pessoa e lava os pés daquela pessoa. Deus valoriza as cerimônias, elas têm significados profundos para a nossa alma, elas nos contam de coisas, elas fazem com que nós nos liguemos com o Senhor Deus e o seu poder na nossa vida. Aí esse ex-leproso voltava para a vila, a aldeia, a cidade onde ele morava, mas não podia ir para a casa dele ainda. Tinha 7 dias de festa. 7 dias de festa. E depois dos 7 dias de festa, ele ia, depilava o corpo todinho. Tem gente que diz assim, tá vendo aí? Ó, até na Bíblia tem esse negócio de depilar o corpo todo, não é? Isso é só o caso para um leproso curado, viu? Aí ele tomava um banho, era um banho cerimonial, e ele podia ir para a casa dele. Uau, que cerimônia! Nunca foi usada. Nunca. Estava lá na Bíblia, mas não foi usada. Nunca, até um dia. Tinha um leproso que tinha vontade de ir até Jesus. Um leproso. Ele almejava por aquilo. Ele acreditava que Jesus seria capaz de curá-lo. Mas você sabe que, como um leproso, o leproso, ele tinha que andar pelo meio da cidade, quando ele precisava entrar ou passar nas cercanias da cidade, a roupa dele tinha sinos, para as pessoas ouvirem que o leproso se aproximava, e as pessoas já estavam mecanicamente preparadas. Quando elas ouviam um som, o som daqueles sinos, elas já fugiam, se apartavam, e o leproso que carregava sinos na roupa, ele tinha que andar pelo meio da cidade gritando assim: imundo, imundo, imundo. Verem que estava ali se aproximando um leproso, e para elas fugirem dele. Meu Deus. Era por isso que a lepra era considerada o açoite, porque era terrível, era uma sentença de morte viva. A pessoa era declarado morto enquanto ela estava viva. Aquele leproso, ele sentiu desejo. Provavelmente outros leprosos, eles ouviam falar do que Jesus fazia, eles sonhavam com Jesus, eles sabiam que Jesus estava curando aleijados, eles sabiam que Jesus estava perdoando prostitutas, ele estava devolvendo vida a cegos e tudo, mas nenhum deles era considerado como leproso. O leproso era imundo, e você sabe que naquela época as pessoas pensavam assim: quanto maior o pecado, maior o castigo. Pior, se eu sou leproso e a minha doença é incurável, é porque o meu pecado é imperdoável. Eu já fui longe demais, eu sou um impuro. Você já se sentiu impuro alguma vez na sua vida? Eu não tenho dúvida que muitos de vocês aqui dentro hoje, eu não tenho dúvida que você que está assistindo a gente aí pela internet, pelo vídeo, já se sentiu impuro. Quem sabe muitos estão se sentindo impuros hoje, aqui nesse templo. Ainda agora você entrou aqui hoje, olhou para tudo isso aqui e sentiu uma frieza no seu coração. Sentiu no seu coração um sentimento de que você está meio fora de lugar, fora de tempo. Sentiu assim que
Quem sabe um dia eu já participei disso, mas olha o que eu sou hoje, olha como é que eu estou. Sentiu que já não adianta mais falar com Deus, porque depois de um tempo que a gente começa a pedir perdão para Deus, uma vez, e duas, e três, e 7, e 20, e 300 vezes, a gente começa a ficar sem graça de pedir perdão para Deus do mesmo pecado tantas vezes, e a gente diz, eu já estou ficando um sem vergonha, porque eu peco o mesmo pecado, eu não consigo, e eu estou sofrendo as consequências do meu pecado. E isso faz a gente se sentir imundo, isso faz a gente se sentir impuro, isso faz a gente se sentir separado de Deus. E o pior que isso separa a gente de Deus, porque nós nos separamos de Deus e na maior parte das vezes nós não sentimos mais a influência de Deus. E aí vamos colocando na nossa cabeça, não tem jeito, para mim não tem jeito. O problema sou eu, não é Deus, o amor dele está aí. Mas cada vez que você diz assim, para mim não tem jeito, você está declarando diante de Deus, Deus não tem poder para mudar a minha vida. Deus não tem poder para me dar suficiente ao ponto de eu conseguir mudar de vida. Deus não é poderoso o suficiente. Por isso, mais uma vez, declare, determine em nome de Jesus que Deus é o Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos pelo que o Senhor é, e o Senhor é Deus, é Criador, é Rei do Universo. O Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor tem poder para mudar minha vida, mesmo que eu seja um imundo, um miserável, mesmo que eu declare todo dia, quando eu ando no meio da rua, imundo, imundo. Eu não declaro falando, mas eu declaro com aquilo que eu sinto, na minha maneira defensiva de olhar para as pessoas, na maneira como eu faço quando eu chego diante da igreja, diante de Deus, quando eu não tenho coragem nem de testemunhar para os meus colegas de trabalho, porque eu sou imundo, eu me sinto imundo. Quem sou eu para falar de Jesus para ele? Determine em nome de Jesus, o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, e Ele tem poder sim para me mudar, para mudar a minha vida, Ele tem poder para me transformar. E todo grande milagre tem que começar em mim. Aquele homem veio pelo meio do caminho. Ele sonhava em encontrar Jesus. Como se ele não podia nem entrar na cidade? Como se ele tinha que se declarar imundo? E um dia, de longe, escondidinho, ele ficou olhando Jesus. E Jesus fez grandes milagres. Ele viu um aleijado sair pulando. Ele viu um cego gritar e dizer, eu enxergo, eu vejo a árvore, eu vejo as minhas mãos, eu vejo o rosto de Jesus. E ele desejou com todas as suas forças, ele desejou que Jesus transformasse a vida dele. E ele tomou forças, aliás, ele não podia reagir contra aquilo que ia dentro da alma dele. Ele saiu correndo feito um desesperado. Ele esqueceu de gritar que era imundo. Ele esqueceu que os sininhos estavam tocando desesperadamente, avisando os outros que um leproso estava se aproximando. Ele foi para o meio da multidão. As pessoas ouvindo aquilo, umas começaram a dizer, olha o leproso, e elas abriram espaço, e ele correu e se jogou aos pés de Jesus. Se jogar aos pés de Jesus. É isso que eu preciso, me jogar aos pés de Cristo. Esse é o melhor lugar do mundo, não é? O melhor lugar do mundo é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. Ali onde eu encontro toda a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Por que você não se joga aos pés do Salvador? Por que você vive fugindo dos pés dele? Por que você não deixa o Senhor tomar conta da sua mente, do seu coração, de tal maneira que seja impossível impedir o seu corpo de se lançar aos pés do Salvador? Porque o leproso, quando ele viu, ele já tinha se lançado aos pés do Salvador. Ele estava ali, prostrado diante do Senhor. Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Esse leproso sabia fazer um pedido. Se queres. Se queres. Segundo a tua vontade. Quero
fica limpo. E Jesus inaugurou aquela cerimônia que ninguém usava. Vai lá e se apresenta ao sacerdote de acordo como indica a lei de Moisés, para que isso seja testemunho a todas as pessoas. Porque o sacerdote vai ser obrigado a declarar você puro 7 vezes, limpo, limpo, fica limpo, puro. O próprio sacerdote, aquele que me persegue para me matar, o que vai me perseguir daqui a pouco, ele vai ter que declarar, ele vai ter que dar testemunho de que você foi curado pelo poder do Senhor Deus que habita em Jesus, o próprio Deus feito homem. Cumpre a lei. Jesus torna a gente puro. O que ele disse para o leproso, em outras palavras, foi: vai e não peques mais. Foi: vai e cumpre a minha lei. Vai e faz o que a Bíblia determina. Para de dar jeitinho no que a Bíblia diz. Para de dar jeitinho naquilo que Deus determinou, no que Deus disse sim ou no que Deus disse não. Para. Eu estou dando você condições plenas de se apresentar diante do sacerdote, e ele vai declarar você limpo, você vai cumprir a lei. Eu dou para você plenas condições. Não interessa se até aqui você não cumpriu a lei, não interessa se até aqui você era imundo, não interessa quem é você até hoje, eu dou para você plenas condições. Esforça, tem bom ânimo, eu te ajudo. Cumpre a lei. O Senhor Jesus, Ele está em seu santo templo. Esse é o santuário dele. E Ele tem poder. Tem ou não tem? Para curar. Tem ou não tem? Para restaurar. Tem ou não tem? E porque eu não sou curado, eu não sou restaurado. Por quê? Por quê? No domingo, Carlos me chamou no hospital e eu fui lá. Ou melhor, eu fui na sexta, era sábado de manhã. O Carlos disse assim: pastor, é o seguinte, eu acordei hoje de manhã com o médico debaixo da minha cama. Eu senti um barulho assim, ele bateu assim, eu olhei: doutor, o que o senhor está fazendo aí embaixo? O médico estava apalpando o chão para ver aonde tinha ido o líquido da minha barriga, porque a minha barriga está normal e a barriga dele estava normal. No outro dia, domingo, Carlos recebeu alta. Isso era o mês de novembro. Em janeiro eu tirei férias. E quando eu voltei, eu entrei na cidade. E o Carlos, que morava bem na entradinha da cidade, ele viu quando eu entrei, com certeza, porque eu parei o carro na garagem, eu ainda estava tirando a bagagem de dentro do porta-mala, quando o Carlos apareceu no portão de casa, com um envelope desse tamanho, de hospital, e entregou o envelope na mão e disse: lê isso aí, pastor. Eu abri, olhei, e digo: Carlos, não entendo bolhufas do que está escrito aqui. Pastor, é o seguinte, aí está dizendo que eu não tenho nem hepatite, nem AIDS, nem HIV. É nada, não tem nada. Eu fui no médico, eu melhorei tanto que ele mandou fazer uma batelada de exames de novo. Eu fiz. O médico pegou, olhou e falou: a vida inteira confiando num laboratório, eles fazem um serviço desse. Ligou para o laboratório e diz assim: escuta aqui, eu estou mandando um paciente aí de novo, vocês me façam um trabalho bem feito, vocês mandaram tudo errado. Esse paciente, ele tem hepatite B e ele tem HIV. Fez de novo e veio igual. O médico ficou enfurecido e disse assim: nunca mais eu mando nada nesse laboratório. Mandou fazer em outro laboratório. E esse que tem na sua mão aí é o resultado do terceiro laboratório. É o terceiro resultado de exame. Isso faz 13 anos que aconteceu. E o Carlos está lá, jogando bola, está lá. Mas essa semana,
Eu orei por uma pessoa na UTI do Hospital São Vicente, aqui pertinho. E ela está lá ainda. Ela ainda está lá. O que vai ser dela? Vai ser curada? Não sei. Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Se queres. O milagre vem das mãos do Senhor. Vem da vontade dEle. Nós só podemos ser veículos. Não podemos nos negar a ser veículos. A ir, a clamar, a pedir, a interceder em nome de Jesus e pelo poder de Jesus. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas, de novo, o maior milagre que aconteceu com aquele leproso foi o coração dele. O coração dele convertido. Eu fico desesperado quando eu vejo os milagres aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus curando leprosos, Jesus ressuscitando Lázaro. E diz assim: e muitos creram nele. Muitos. Como é que não fala todos? Um homem, um defunto, fedendo, ganha vida de novo e diz: e muitos creram nele. Muitos creram. Não tem milagre capaz de converter um coração de pedra que não quer se entregar nas mãos do Senhor. Mas também não existe inimigo, não existe demônio, não existe anjo mau, não existe diabo capaz de impedir que um coração se entregue nas mãos do Senhor quando um ser humano deseja pertencer ao Senhor. Não existe poder das trevas capaz disso. Não existe poder das trevas capaz de fazer um pedófilo continuar pedófilo. Quando ele se entrega nas mãos de Jesus, ele sai dessa vida. Não tem poder do inimigo capaz de fazer com que alguém homossexual continue nessa vida, se ele deseja sair e entregar a vida na mão de Deus. Não existe poder capaz disso. Não existe poder capaz de fazer com que você continue pecando, se sua vida é colocada do Senhor, se você se joga aos pés dele, e se você deseja e diz: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. O Senhor deseja limpar a sua vida, limpar a sua alma. E foi para isso que Ele trouxe você hoje, nessa manhã, para limpar a sua alma, limpar a sua vida de uma vez por todas, e para fortalecer a você. Você quer isso? Quer? Se jogue aos pés de Jesus e clame. Vamos nos jogar aos pés dele agora. Se jogue comigo aos pés de Jesus. Vem. Ó Senhor, estamos aqui jogados aos teus pés, Senhor. Temos visto o Senhor fazer tantos milagres e tantas maravilhas na vida de outras pessoas, mas parece que conosco não acontece. Olhamos o mundo da perspectiva de um imundo, Senhor, porque é assim que muitos dos seus filhos se sentem aqui, imundos, cansados de lutar, de tentar, cansados de batalhar essa batalha espiritual, cansados de fracassar, de ter a fé abalada. Ó Senhor, cansados de ver os outros dizerem que funciona, que é bom, que o Senhor tem poder, mas não verem nada acontecendo com eles. Ó Senhor, nesse momento nos lançamos aos seus pés. O Senhor disse que é assim. O Senhor colocou essa história na Bíblia. O Senhor relatou esse acontecimento com Jesus. Ouve, Senhor, a prece que vem do fundo da nossa alma, quando cada filho teu que deseja isso hoje, nessa manhã, vai dizer comigo: se queres, podes tornar-me limpo. Igreja, diz comigo: se queres. Está ouvindo, Senhor? O Senhor pode nos tornar limpos, limpos. Ó Senhor, me deixe chegar no teu trono de graça agora.
ali onde está o Pai no santuário. Ó Senhor Jesus, coloca essas orações no teu incensário, apresenta diante do Pai. Nós não somos nada, mas estamos aqui fiados no sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Torna-nos limpos, habilitados para seguir ao Senhor. Opera esse milagre em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.